Olá, boa noite a todos. Começando mais uma live hoje sobre espiritualidade e educação. Esperando a nossa convidada entrar. Todo mundo também boa noite, que está entrando, que está chegando. Daqui a pouquinho a Sandra vai entrar. Deixa eu fixar aqui o tema. Espiritualidade e educação. Que tema, hein? Todo mundo que tá aí. Oi, Jana. Neidinha, tudo bem? Fixei aí o comentário. Oi, mãe. Que bom que você tá aí, me dando essa força. Eu sempre fico bem segura quando você está. Vamos esperar a Sandrinha entrar. Como vocês estão? Última semana de live, depois eu vou ter que inventar mais temas aqui pra gente conversar. E sábado eu tenho uma live especial de fechamento, às 4 horas. Tudo bem? Cadê a Sandrinha? Também tô ansiosa, Neidinha, vamos ver. Olá, Vanessa, Bianca, todo mundo que tá entrando. Vamos ver. O áudio tá indo bem para todo mundo? Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. Cadê? Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo achar. A Sandra. Aqui. Vamos lá. Oiê! Olá! Boa Tô aqui. noite! Boa noite. Eu tava te chamando no WhatsApp, falei, miga, tô aqui. Aí eu dei um refresh aqui na tela e apareceu lá E ao vivo. foi! Ah, legal! Boa Bom! noite. Tava aqui dando Boa boa noite para noite. todo mundo É, também. queria aproveitar para Arrumando dar aqui. uma linda noite para todo mundo, todos da comunidade da Escola Sistêmica, tem o pessoal do Florescendo também entrando, então todos muito bem-vindos e obrigada pela oportunidade, né? Obrigada, viu, Aline, e Eu a que Escola Sistêmica agradeço. por trazer temas tão importantes, né, para todos nós. É verdade. Bom, então eu já começo agradecendo você, minha amiga querida, por ter aceitado esse convite. É um tema de muita importância e quando eu pensei no tema, eu não pensei em ninguém melhor do que você para falar isso, por tudo que a gente tem vivido juntas e aprendido e se conectado, né? Depois a gente conta aí a nossa história junta, que se contar a nossa história, na verdade, nós vamos ficar a live inteira falando que era pra gente ter se Também. conhecido há 20 anos atrás e a gente se desencontrou, né? Na É, realidade, nós estávamos trilhando os mesmos caminhos, né? Lado a é, lado, a gente só não fez isso, né? A gente só não se fez cruzou isso. realmente. Não era a hora, né? Agora a gente tá aí Uhum. juntas. Bom, mas para quem não conhece, essa é a Sandra Ionamini. A Sandra, ela é coach parental, tem especialização em engajamento familiar na educação pelo Centro de Estudos e Pesquisas da Harvard University, empresária e mãe. Sandrinha, conta um pouquinho mais pra gente sobre você, sobre a sua experiência, sobre a sua formação. Isso é muito legal para todo mundo também entender, porque às vezes a gente começa numa carreira, migra, vai pegando um pouquinho de cada coisa. Sim, sim, perfeito. Obrigada, Aline. Bom, então é isso mesmo, né? Assim, eu, na realidade, desde 2006 foi quando eu encontrei, assim, esse propósito, ele teve um encontro real na minha vida. Foi quando eu dei permissão, né, para seguir esse meu chamado, né? Além de ter uma carreira, além de ter uma profissão, eu escolhi realmente viver um chamado. Então foi lá em Okinawa, que é onde estão as minhas raízes. Eu tive a oportunidade de estar lá e foi quando eu comecei realmente a voltar os meus olhares, as minhas pesquisas, os meus estudos, o meu desenvolvimento para o desenvolvimento humano relacionado a crianças, adolescentes e famílias, né? Então, desde então, eu venho, né, me aprofundando nisso. Sou coach parental, como você disse, tenho especialização em coach parental, coach escolar, coach familiar e coach de criança.
né, pelo método Core Kid Coach. Então, é algo que para mim, assim, é fundamental na minha vida como mãe. A princípio eu achava, por isso que eu falei assim, foi em 2006 que eu realmente resolvi colocar isso como uma vocação, porque até então eu sempre achei que fosse uma busca, eu sempre fui uma criança, e isso eu digo que desde criança mesmo, muito buscadora, né? Uhum. Então eu acho que tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje, né? Sim. Que, como eu coloquei, né, para você, eu falei assim, eu acho muito importante a gente falar da espiritualidade na educação, mas não necessariamente atrelada à religiosidade, né? Uhum. Não que não haja, mas a religiosidade também, assim, ela é uma escolha que cada um faz, né? Então eu Uhum. costumo dizer que, meio que já entrando no nosso assunto, eu não sei se eu acabei Não, respondendo, se eu pode falo um ir, pode pouquinho ir. mais. Só o seu microfone, às vezes ele dá uma tampada. Não sei se o lenço está em Tá. cima, ele dá uma Na abafada no som. realidade, eu tô nele aberto. Você acha melhor eu colocar o fone? Eu vou Eu acho colocar? bom, que dependendo Fica do seu mais movimento, limpo ele dá tudo, né? uma abafada. Uhum. Eu também Ixi, hoje tô com Aline, esse. você sabe, né? Eu sou japonesa meio italiana, né? Eu falo com a mão, eu me mexo. A audiência vai acabar percebendo isso. Ó, ficou Melhorou? muito melhor, muito Ah, melhor. então tá. Uhum. Maravilha. Então, eu não sei se eu te respondi, assim, se deu para ter um en passant, né? Então, desde Uhum. então, na realidade, mais profundamente, assim, nos últimos 5 anos, foi quando eu comecei a literalmente olhar para esse universo da parentalidade. Naturalmente, isso veio com o nascimento das minhas Eu duas ia filhas, perguntar. né? Eu tenho uma filha, tenho a Vicky, de 10 anos, que vai fazer 11 esse ano, e a Sofia, de 4. Né? E Uhum. além delas, essas foram geradas por nós temos a Maria Dulce, que é uma filha que ela desabrochou dos nossos corações. Né? Ela Uhum. veio num programa de estudos para São Paulo e a gente acolheu ela no nosso lar. Com essa questão da pandemia, ela foi embora, mas, assim, por enquanto, provisoriamente, É. temporariamente, né? Mas Uhum. também de 15 anos. Então, a gente tem todas as faixas etárias aqui. A Todas gente as tem fases. early years, né? Kindergarten, né? É. Infantil, fundamental e médio, né? Em Todo casa mundo. hoje, e isso também é muito bacana, né? E E, atualmente, e também quando você coloca empresária, né? Eu tenho agência de viagens, né? Atuo com uhum. a agência de viagens desde 2008. Também foi pós-Okinawa isso. Então foi quando tudo convergiu, porque a minha formação inicial foi hotelaria e turismo, que é onde nossos caminhos se encontram, mas não se cruzaram naquela época. Nós estudamos na Sim. mesma época, na mesma instituição e não nos conhecemos lá. Né? Fomos nos Uhum. conhecer na nossa formação de escolha, na nossa É. formação do coração, que está ligada à pedagogia agora na especialização. Né? E Então, conta o propósito da sua agência, que isso para mim é uma coisa é, tão bacana, né? Que não é uma agência de viagem que você chega lá e fala, eu quero viajar. Também tem, mas não é o propósito maior da agência, né? exato, exato. Sempre foi assim, né? Desde que a agência começou, até para entrevistar os colaboradores, né? Para a gente formar a equipe, eu sempre busquei perguntar, falei assim, o que você sonha para sua vida, Uhum. né? Então isso está muito ligado à forma como a gente faz as viagens dentro da Narra Viagens também, né? Então quando você chega para mim e fala assim, Sandra, eu tenho morro de vontade de conhecer a Grécia ou no seu caso o Uhum. Japão. Eu falei, Aline, qual é o Japão que você deseja encontrar? Porque eu sempre acreditei que toda vez que a gente viaja, eu sempre viajei muito, né? Sempre gostei muito disso, não por nada que eu acabei, né, afundando uma agência de Sim. viagens, mas é porque a gente vai encontrar na realidade um pedaço de nós. Né? A gente vai Uhum. manifestar algo em nós que a gente não tinha exercitado aqui, no conforto do nosso país, né, na facilidade, até no conhecimento, né? Porque quando você sai, você explora muito mais de você mesmo, Uhum. né? E acaba Uhum. reconhecendo muito mais de você mesma. Então, a agência de viagens ela está muito voltada a isso, né? A realmente assim você vivenciar, é travel experience que a gente fala, é você Uhum. vivenciar o destino e a gente monta o destino conforme os seus anseios também. Claro que a gente Sim. não vai inventar que existe uma Torre Eiffel na Grécia, uma Pisa na Turquia, Uhum. entendeu? Mas a Uhum. gente vai buscar o que é que te move, o que te chama nesse Uhum. destino. E a partir disso te apresentar o destino. Né? Então aquele É turismo demais. batidão
não é muito, sabe assim, o enlatado que a gente fala, é muito Uhum. fácil, assim, e é muito nobre também, porque é uma forma de você conhecer um outro país, um outro continente, né, uma nova cultura, com grupos, né, enlatadinhos, mas a gente faz grupos, mas grupos convivências, então a gente monta o roteiro conforme o sonho do grupo. Não eu pego da gaveta e falo, olha, isso é o que você vai conhecer. Não, eu tenho, antes de mostrar o que se tem no destino, eu pergunto qual é a expectativa ou a aspiração que eles têm em relação ao destino. Isso ajuda muito a gente e me faz também, né, viver e crescer, porque isso faz parte do meu Ikigai, né, do meu propósito de vida. Comecei ontem o livro do Ikigai, hein? Tô animadíssima, tô Não adorando tem como já. falar comigo e não falar de Ikigai, né? Não tem, não E a gente tem. vai, a gente vai acabar olhando para isso em relação à espiritualidade, né, nas Uhum. escolas. Então vamos Também. começar, vamos entrar. Já Vamos, que a gente está aqui vamos nesse lá. clima londrino, nós duas de Obrigada. lenço aqui maravilhosas, eu queria que Agora em rede você, nacional vão conhecer o meu pequeno beaker, né? o seu pequeno, sua pequena aguinha aí, Gente, mas hidratar é muito importante e por isso que eu fico com um copinho d'água sempre perto de mim, tá? Quem me conhece com- sabe. ele é sua marca registrada já. Mas, Uhum, Sandrinha, conta pra sim. gente como que a gente hoje a live é sobre a sua visão, com toda essa experiência que você traz, né? Não só de toda a sua formação, mas como mãe, como educadora de gente, né? Independente se dentro da escola, com escola, enfim, mas que a gente se propôs nessa vida ter pessoas sob nossa responsabilidade. O que que você enxerga como espiritualidade, se você tivesse que denominar isso? Então, para mim, a espiritualidade, independente de qualquer definição, seja ela científica, seja ela mais sutil, né, técnica ou abstrata, né, a espiritualidade, para mim, ela está muito voltada a essa busca do sentido da vida, Uhum. né, essa questão que nós temos já dentro, sabe essa energia interna? Eu coloco isso assim, para mim não existe nada mais espiritual, né, na Uhum. minha vida do que trabalhar, do que trabalhar, né, do que viver em propósito. Que é o que eu falava, assim, muitas vezes eu tive que trabalhar na agência, eu tive que trabalhar dentro da administração hoteleira enquanto, né, gerenciava os Uhum. hotéis. Mas você poder fazer, sabe assim, derramar, fazer transbordar essa energia interna que existe em você, né? E colocar ela a serviço, isso para mim é viver em propósito. E viver em propósito é algo extremamente espiritual do meu ponto de vista. Uhum. Porque o que é espiritualidade para mim? Né? Espiritualidade para mim está ligada à forma como você se relaciona. Em primeiro lugar, consigo, com a sua essência, e Uhum. então com os outros. Né? A espiritualidade está ligada a valores. Quais são os valores que te sustentam? Né? Quais são os valores que movem a sua vida? Porque a Uhum. humanidade, ela faz isso realmente, né? Ela mata e morre por valores. Né? A Uhum. gente vê muitas transformações maravilhosas e a gente vê guerras por conta de valores que as pessoas carregam em si. Então, para mim, a espiritualidade está ligada a isso. E a questão do propósito de vida. Né? Então, é claro que, assim, de uma forma mais sutil, é aquele algo que você não consegue explicar. Sabe? É o seu sexto sentido, é a sua intuição, é aquela força que emana de você quando você percebe que tomou o seu lugar. Sabe? É Uhum. quando você está no lugar certo, na hora certa, falando as coisas certas, conectada da maneira certa e não é com alguém somente, mas principalmente dentro de você. Né? Tem uma questão, né, da própria visão sistêmica que é isso, né, que fala que quando a pessoa encontra o seu lugar, quando ela toma o seu lugar, o que é Sim. seu te encontra. Né? Então, quando Uhum. você está naquele seu lugar, no seu palco da vida, né? Porque para mim, assim, nenhum ser humano nasce, Aline, por nascer, porque brotou. Né? É. Até a plantinha que nasce, ela nasce com uma missão. Seja ela de florir, florescer e ser agradável, trazer um aroma agradável para a vida de alguém que vai se conectar a ela, seja para nutrir, seja para remediar, né? Para curar. Então, a nossa vida, ao passo que a gente nasce também, que a gente começa a nossa existência aqui, existe uma missão. E é uma Uhum. missão que é só minha.
Existe dentro de mim, na minha essência, uma mensagem da qual eu sou a portadora nessa existência, nessa cidade, São Paulo, nesse estado, nesse país, nesse continente. Entendeu? Então, para mim, isso é espiritualidade, e por isso que eu acredito muito que a espiritualidade ela já é, sim, exercida nas escolas, só que eu acho que a gente ainda pode instrumentalizar administradores, professores, diretores, muito mais nesse aspecto. Para quê? Para que as crianças que estão muito mais, né, conscientes dessa espiritualidade possam desabrochar tal qual elas são. Né? E nisso entra para mim a questão, por exemplo, das inteligências múltiplas. Né? Não é simplesmente uma questão de QI, né? O quanto você é inteligente. Então vamos lá, vamos fazer o teste, qual é o score que você pega. Ah, eu sou tanto inteligente, X, meu índice é tal. Mas no que eu sou inteligente? Sim. E dá asas para isso, sabe? Dá espaço para isso. E entender que dentro da sala de aula, dentro de casa, nós temos múltiplas inteligências acontecendo ali. Nós temos N perfis de pessoas, N tendências comportamentais, N valores. Seu marido, você sabe, o seu marido não necessariamente tem os mesmos valores que você carrega. E muitas vezes os conflitos que acontecem entre os casais estão respaldados nisso. Por quê? Porque eu não conheço quais são os valores que sustentam meu marido. E reconhecendo isso, é muito mais fácil de lidar com ele também e compreender porque às vezes a gente sobe pelas paredes por algum motivo, que pro outro, cara, tá tudo bem. Não falei nada demais. Não precisa de tanto, exato, não precisa de tanto, não quis te ferir, mas é como se alguém tivesse com uma marreta ali, porque é seu pilar. Então imagina alguém, né, vindo no seu pilar, na sua sustentação e marretando. Né? Você se sente ferida e você vai pra cima, né? Você tem que se proteger para não cair. Eu gosto muito quando o Bert fala sobre espiritualidade, falando sobre o sutil, né? Aquela energia. Ele nem usa tanto palavras que ligam ao misticismo, justamente para excluir da religiosidade. E assim, que fique super claro, né, nessa nosso bate-papo, de que eu tenho a minha religião, você tem a sua, a gente se conecta em um monte de pontos. E acho importantíssimo isso, né? Exato, a religião é importante, ela é uma base de muitas coisas boas, né? Mas que dentro de um lugar de muitas pessoas que circulam e que estão juntas, aqui nós estamos falando do contexto escolar, né? Existem, lógico, as escolas religiosas que também têm o seu espaço, o seu lugar. Tem a sua tribo, né? Que é uma palavra que você usa bastante, que estão lá. Mas aqui a gente está pensando de uma forma genérica. E o Bert, ele coloca isso até para que as constelações sejam possíveis, né? Dentro de todos os ambientes, que a gente olhe para a energia do sutil. E eu não sei, assim, a minha impressão é de que nós somos, talvez, a primeira geração, nós temos praticamente, né, 40 e poucos anos, 40 eu ainda vou fazer, mas somos uma geração, talvez a primeira, que tenha essa permissão, esse tempo de olhar para nós, para o nosso autodesenvolvimento, para nosso propósito. Eu não sei se a minha mãe, eu não sei se meu pai tiveram esse tempo ou esse incentivo, né? Era uma coisa assim, escolhe essa alguma abertura, coisa que você vai né? ganhar dinheiro. Você precisa ganhar dinheiro. Para conhecimento. Você precisa sustentar, né? Porque então, assim, para que existia a escola, né? E muitas escolas ainda, e na realidade é uma das missões da escola, é te preparar para trabalhar. Sim, né? sim. Aí eu falo assim, olha que bacana se as escolas passarem de preparar para trabalhar para preparar para trabalhar. Né? Porque quando você une, né, as suas habilidades, seus dons, seus talentos, né, com o seu propósito de vida, aí você está trabalhando, você não está trabalhando. Exato. Sim. E é uma força propulsora, porque cada vez mais abre horizontes. Da mesma forma que você fala da agência, fala assim, nossa, Sandra, eu acho fantástico a forma como, né, é a sua agência. Mas por quê? Porque ela foi se moldando com isso. Porque para mim era muito importante que o meu propósito de vida estivesse muito ligado a isso. Né? Então, você vai começando a expandir e a criatividade, ela não para.
Você fica cada vez mais criativo, você fica cada vez mais expansiva, cada vez mais sinais, cada vez mais pessoas maravilhosas, cada vez mais cursos que fazem sentido. Exatamente. É aquilo, quase você tá no teu inevitável. lugar, o que é seu te encontra. Sabe? Não adianta assim, o universo todo direcionar para sua casa e você esquecer de passar que aquele endereço não é mais o seu, né? Ou você pedir para entregar na sua casa, mas você ficar esperando em outro canto. Eu acho né? que o o nosso lugar, ele é fluido, ele é orgânico, ele é natural. E eu vejo, Sim. quando a gente fala da visão sistêmica disso, né? De ocuparmos o nosso lugar, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, seja no relacionamento, seja na maternidade, é o lugar onde você não tem que pensar que você está naquele lugar, né? Porque as engrenagens estão todas funcionando tão bem para você estar ali quando você está nesse lugar certo. Agora, pergunta de $1 milhão de dólares, está valendo mais. Lá vai. Como a gente começa esse caminho do autodesenvolvimento? Okay. Como que a gente chega? Vamos lá, Aline, eu vou, como eu falei para você, eu gosto, como é um assunto bastante polêmico, né, e que divide muito as opiniões, então quando a gente fala de espiritualidade dentro da educação, espiritualidade na escola e educação, gente, educadores somos todos nós, pais somos educadores, tio, tia, vizinha, comunidade, né, então onde começa o desenvolvimento humano? Para mim, é desde que o humano passa a existir, né, é o chegar, porque a gente já chega com uma necessidade de pertencimento, né, a gente chega já plugado a um ser, né, do qual eu necessito para sobreviver, né, então como é que está essa família? Como é que está essa mãe? Como é que está esse pai? E por isso meu olhar muito atento a famílias, muito atento a crianças, porque na época, né, em que eu trabalhava mais na vertente da terapia, 99,9% dos casos eram recorrentes de traumas de infância, né? E não é trauma de infância necessariamente porque fizeram algo de ruim para mim. É como eu percebo isso. É como eu percebo isso. Então, para mim, assim, essa pergunta, né? Quando é que começa? Na realidade, eu acho que bem antes da gente passar a existir aqui, né? Porque o desenvolvimento humano, ele vem, a gente pode acompanhar pela história. Né? O ser humano evoluiu enquanto ser, enquanto físico, enquanto fisiologia e naturalmente as nossas necessidades emocionais e principalmente a nossa consciência emocional, ela também vai evoluindo. Então as nossas necessidades aumentam também no aspecto de sanar, né, de ter de buscar essas respostas, né? Então o buscador, né, assim, a maioria das pessoas que enveredam na seara do autodesenvolvimento, que gostam, que procuram, que fazem por si, por uma busca interna, por uma sede. Né? Então isso pode acontecer na infância, isso pode acontecer na fase adulta, e isso que é maravilhoso, porque não existe assim, o prazo certo, né? Por exemplo, uma bailarina, eu não posso despertar com 35 anos e falar assim, meu sonho agora é ser bailarina. Cara, né, até rola, passou, né? Mas eu não consigo me profissionalizar a ponto, né? Ou vai ser muito mais difícil. Agora, o desenvolvimento humano, a partir do momento em que você decide olhar para si, tanto quanto a gente aprende a olhar para o outro, né? Perceber que muitas vezes, né, essa fuga de só cuidar do que está ali do lado de fora, né, é tão importante para você olhar aqui para dentro, porque aí sim a gente consegue estar completa, a gente consegue estar inteira para olhar para o outro. Então esse é o momento, isso é onde começa. É aí que para mim fica muito clara, né, a diferença para mim, tá? A grande diferença entre religiosidade e espiritualidade. Ok. Porque eu entendo a religiosidade como algo herdado. É como uma herança. Então alguém me ensina, né? Tem os cultos, os rituais, né? De costume da minha família, ou da minha comunidade, ou do local onde eu vivo, do meu país, né? Agora, a espiritualidade você descobre. Né? A religiosidade você herda, a espiritualidade você descobre. Que bonito. A espiritualidade é algo que assim, você não tem como calar,
né? Então, por isso que eu falo que, assim, que foge desse tabu de, cara, não pode falar de espiritualidade dentro da escola, porque senão eu vou afrontar uma religião. Não, o pluralismo é muito importante. Sim. Sabe, imagina você ter, porque você pode sim falar de religião, inclusive dentro da escola, sem Uhum. precisar colocar dogmas, mas, por exemplo, um aluno traz um tema, né? E por que não a gente falar e ver quais são os pontos de vista? E as crianças, elas são muito verdadeiras, muito genuínas nesse papel delas, em mostrar para a sociedade, em mostrar para nós adultos, né, onde é que o fio liga de Sim. verdade. De onde vem essa fonte essencial de energia vital? Porque, assim, Uhum. espiritualidade, eu até trouxe, assim, para você ver, né? Para a gente entrar numa lente mais, através de um olhar mais científico, numa revista de ciência mesmo, chamada Applied Developmental Science, nos Estados Unidos, eles fizeram uma definição de espiritualidade, né? E aí eles dizem assim: desenvolvimento espiritual é o processo de crescimento da capacidade humana intrínseca da autotranscendência, na qual o eu está embutido em algo maior do que ele mesmo, incluindo aquilo que é sagrado. Então, é o motor de desenvolvimento que impulsiona a busca por conexão, a busca por significado, por propósito e por contribuição. Porque quando você, né, busca esse autodesenvolvimento, você não tem como ficar só para você. O que nós estamos fazendo aqui hoje é buscar essa contribuição, é É. partilhar os nossos olhares, né? E contribuir com a comunidade para quê? Para que mais professores, mais diretores, mais pais, né? Mais comunidades possam olhar para o tema da espiritualidade, tirando esse tabu. Então, é aquilo que molda de dentro para fora, né? Uhum. E não necessariamente está desconexo ou conexo à religiosidade. Ok. Né? Porque para É. mim também, assim, a religião é o veículo que você escolhe para isso, justamente para o seu autodesenvolvimento, para esse processo, né, de crescimento. Então, todos os cientistas, eles são unânimes em dizer, Aline, que sim, é um processo de desenvolvimento, é um processo de aumento da capacidade humana. Aí, no Uhum. que eles divergem é quando isso começa. Que Ok. foi a pergunta de US$ 1 milhão que você Sim, colocou. sim. Porque Então muitos não temos defendem que ganhador. isso... Não, não tem. Não temos. Porque muitos defendem que isso já vem com a gente, e aí é uma questão da gente desenvolvê-la ou não, essa Uhum. nossa espiritualidade como um todo, e muitos defendem que não. É algo que você pode buscar, que você Buscar. pode descobrir no seu tempo, no seu Uhum. momento. Aí se você perguntar É, qual é a é, sua opinião, Sandrinha, sem legenda, sem nada. Sandra Mayumi, né, pessoa física falando aqui. Eu acredito sim que é algo que vem da gente, sabe por quê? Porque eu não acho que é só meu. Eu acho que o meu propósito de vida, os meus sonhos, ele é a união de muitos sonhos, Aline. Sabe assim, tem muita gente que veio antes de mim, que não desistiu, que foi sim. lá, foi além, batalhou, venceu, conquistou, né, caiu, levantou, para que eu possa estar aqui hoje, para que essa vida É que muita pulsa dentro de força, mim né? chegasse a mim. É muita força. É muita Então, assim, força. falar que a espiritualidade é só minha, não. Ela está se manifestando em mim hoje, né? Ok. A partir da minha consciência, da minha permissão, e não só minha, tá, Aline? Eu acredito muito, e é nisso que eu fiz essa especialização agora dos Estados Unidos, é que a comunidade tem um papel fundamental nisso. E por Uhum. comunidade, eu coloco essa questão do agrupamento, do grupamento mesmo escolar. Então, o que é o grupamento escolar? Não é a escola sozinha abrir margem para discutir e para vivenciar. Mais, eu acho que mais do que falar é viver, sabe? É caminhar na espiritualidade. Mas a vizinhança, o condomínio, os grupos religiosos, a família, não só a família nuclear, né, mas assim, toda a família. Né, que É. haja espaço para isso, que a gente possa falar dos nossos sonhos, dos nossos sentimentos, né, qualidades da espiritualidade, por exemplo, né, que fala assim, uma pessoa espiritualizada, o que ela é? Uma pessoa otimista.
é uma pessoa que busca reciprocidade, é uma pessoa que, além de otimista, ela tende a viver em harmonia, em humanismo. Então, assim, o que que é? É paz de espírito. Né? A gente usa tanto essa palavra, né? E que muitas vezes fala assim, nossa, espírito, tem tantas, né? Paz de Tantas... alma, paz do coração. Exato, né? E fala assim, poxa, a pessoa que tem espírito de procura, né? É o espírito que está falando ali. Né? Nossa, aquela pessoa tem um espírito de liderança que transformou aquele ambiente. Poxa, o que que é o espírito? Você consegue pegar e falar o que que é e desenhar? Não, mas a forma, a coragem que aquela pessoa teve, né? A forma como ela se colocava, o olhar dela, é tudo, é o todo. Né? Então eu acho que essa visão da educação como um todo é fundamental. Né? Mais do que conteúdo, eu acho que está muito baseado nesses soft skills mesmo, assim, sabe? Do quanto a gente pode ser dentro da escola. Não, isso é o que a gente está olhando. Esse canal foi feito exatamente para isso, né? Para olhar para todas as coisas que compõem a educação em si. E quando você fala disso, sobre por onde começar, eu concordo muito com o que você traz. Eu acho assim, a minha opinião também, que cedo ou tarde, na infância, na juventude, na maturidade, nós vamos nos deparar com um momento de questionamento, né? De olhar para a nossa história, para as nossas escolhas, se foram de acordo com o que eu queria ou com o que quiseram por mim. Se eu sou mãe, eu já tenho isso dentro de mim, eu coloco isso na vida como opção, como possibilidade para as crianças num tempo anterior ao que eu tive de oportunidade. São N razões, né? Mas eu acho mesmo que em algum momento a vida dá uma cutucada, assim. E é uma escolha também, né? É a escolha de olhar e a escolha de não olhar. Porque você pode ter essa escolha de não olhar, de não entrar nessa seara, né, do autodesenvolvimento. Sim, é o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. E, lógico, ter as consequências de ambas. Porque quando a gente vai também para o caminho do autodesenvolvimento, e aí falando bastante da minha experiência, nem sempre é fácil. Eu não tô... não é, nem sempre não, na maioria das vezes não é fácil. Né? É isso que eu Porque é sair da zona de conforto, né? É sair do programado para mim. Quando alguém programa a minha vida, poxa, que beleza, que fácil. Eu não tenho que tomar nenhuma decisão no eu adulto, né? Indo para a constelação. A gente fica lá no eu criança, bonitinha, o que mamãe e papai mandaram para eu fazer, eu vou fazer, e tudo, né? E culpando muito, né, Aline? Culpando, exatamente. Culpando muito. Mas aí eu vou ter a profissão que meu pai mandou e minha mãe, eu vou casar com o estereótipo que meu pai e minha mãe falaram, eu vou criar meus filhos de acordo com o pensamento. E ninguém tá falando que é errado o que os pais acreditam e dizem e fizeram. Muito pelo contrário. Mas assim, em que momento que eu vou olhar o melhor qual que é a eles minha fizeram, decisão? né? Com certeza. E a gente honra isso assim, ó. Minha mãe tá na live e meu pai também, né? É lindo. De verdade. Eles são super fãs. E é isso. Eu saber que eles estão assistindo é uma força. E é isso. Quantas pessoas e quanto dos meus pais, do destino deles, de tudo que eles fizeram, fazem com que eu esteja aqui hoje, né? E aí eu vou só passar isso pra frente, né? E aí, ai, que linda, seus pais são ultramodernos, né? A minha mãe não tem Insta. Eu preciso ajudar ela com isso. Gente, minha mãe é Miss Terceira Idade. Minha mãe tem Face, mas não tem Insta, olha. Minha mãe é Miss parte, vamos voltar. É linda, linda. E aí, amiga, me fala, assim, continuando essa questão, né? Quando a gente olha, então, pra gente, e aí tô falando agora para pais, ou a gente já na fase adulto, quanto que a gente influencia, lógico, as crianças, ou quem veio depois, e aí, por consequência, o aprendizado, né? O rumo deles na escola e na vida. Sim, maravilhosa essa pergunta, Aline, sabe? Porque da mesma forma que eu acredito, né, que a religiosidade ela é uma herança e ela pode ser dada, essa abertura para a permissão do autodesenvolvimento, para que você possa realmente, né, manifestar a sua espiritualidade como um todo, ela começa dentro de casa. E não começa pelo que a gente fala, mas principalmente por como a gente age com a gente. Então, como é que eu me comunico comigo mesma, né, quando eu erro, principalmente.
né? Eu já me massacro, eu já perco apetite, eu já fico extremamente irritada, eu já me chicoteio e me maltrato na frente Uhum. das crianças, na frente, atrás, do lado, né? Ou eu, ok, eu me choco, eu tenho as minhas reações, mas eu me permito aprender com isso. Eu permito olhar para o erro como um caminho de evolução. Então, uma das primeiras coisas para mim, assim, tão ligada a isso, é o quanto isso influencia muito nas crianças. Uhum. Porque tem muitas famílias, né, que a gente estuda ou que acaba atendendo, que por muitas vezes falam assim, nossa, mas é super obediente, não me dá trabalho e tal, 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 mas não existe permissão para não ser. Sabe, não E ele existe vai permissão. descontar isso em E alguma não é. coisa, né? Vai, Ele vai descontar vai. essa De veia, alguma esse sentimento forma, em algum lugar. vai ter que recompensar, né? Vai ter que reequilibrar isso de alguma forma. Então, eu acho que o fundamental é, mais uma vez, para que as crianças sejam sãs, né? Para que a infância seja saudável, é fundamental um adulto que busque essa cura interna, um adulto que seja saudável também e não é perfeito. Aqui a gente está longe de pregar perfeição, a gente está Nem o longe de pregar professor, que a gente né? não perde os cabelos, e Nem o principalmente o professor professor, precisa e ser perfeito. principalmente, Aline, como você traz muito esse seu papel, a diretora. Você não é Uhum. perfeita, ou, sabe, os E... diretores escolares, os líderes escolares, eles não são perfeitos, mas eles são Uhum. colocados numa posição de Uhum. grande responsabilidade e que muitas vezes dentro da sociedade composta da forma que é, nos faz entender, né, e pré-conceber que eu não tenho margem para erro. Sim. É claro que assim um deslize aqui em cima vira Tem muito cascata mais lá embaixo. impacto. Tem Sim, é muito a mais impacto, você responsabilidade. concorda? A água não Sim. sobe para cima, né? Mas A então água é não mais vai, fácil. a cachoeira não vai, né, de baixo para Talvez é cima. mais fácil eu assumir que eu não sei e ter esse tempo de pensamento do que tomar uma atitude para mostrar que eu tenho poder, e aí não é responsabilidade, porque eu não tenho Ou para responsabilidade se quando eu manter, faço né? algo que, assim, né? Para mim é um pular no precipício. A gente já conversou sobre isso. Eu uso muito não sei com a equipe, mas muito. Isso é Não sei. libertador, Aline. E é isso é libertador porque um professor em sala de aula pode não saber, porque é humano, e que gostoso, né? Porque a gente está em constante aprendizado, e Sim. principalmente quem está na área da educação tem essa Uhum. sede, né? A Sim. vida pede mais conhecimento, Uhum. a vida pede aprimoramento, né? E com isso, não sei, aí entra a coach, né? Falando agora, não sei, como é que poderíamos encontrar um caminho para isso? Uhum. E, cara, é junto, eu não vou falar, eu não vou fazer, não vou preparar minha aula para alguém. Eu vou preparar esse contexto com alguém, porque de Uhum. verdade, por mais que a gente se prepare, e isso seja dentro da sala de aula, seja dentro do mundo corporativo, por mais que você se prepare para uma apresentação, para uma reunião, N outros novos fatores vão aparecer. E você não é obrigada a dominar todos eles. Uhum. Agora você pode junto ali co-criar algo e isso traz muito mais significado, isso traz muito mais engajamento, isso traz um poder, né? E isso é empoderar, E né? outra, Isto é você dar você não perde oportunidade. respeito da sua equipe, você Pelo não perde a contrário. admiração da sua equipe, você não perde colaboração da sua equipe. Hoje mesmo eu recebi um feedback de uma pessoa que eu trabalhei por 3 semanas e eu gravei muito que ele falou assim, eu gostei muito da sua assertividade. Uma característica que eu sempre disse que gêmeos com gêmeos não tem, gente. Gêmeos com gêmeos Que não lindo. tem assertividade. Mas olha que legal, como é uma coisa que em mim eu vejo e eu nesse tempo que Uhum, eu comecei a olhar para isso, eu percebi que a falta de assertividade que eu via em mim pode até não ser percebida pelos outros, né? Eu precisava uhum. para eu evoluir, então eu tô trabalhando isso em Sim, mim. E olha sim. como tá fazendo E, efeito, né? E Aline, de verdade, né? O quanto você tem trabalhado nesse autodesenvolvimento. E quanto mais você se Bastante. aprimora enquanto ser humano, né? Eu sou testemunha disso, né? A gente trabalha muita coisa juntas. Quanto mais você evolui né, nesse caminho, nessa jornada mesmo do seu aprimoramento pessoal, mais genuína você é, mais verdadeira você é. Né? Uhum. Então, quando você estava falando assim, por que não? Eu não posso errar, falar eu não sei, é praticamente como proibido. Por quê?
Porque dentro do contexto em que nós somos criados, do que a sociedade está respaldada, falta espiritualidade. Porque a espiritualidade é justamente a contramão disso. A Sim, é espiritualidade a é você entrega, abrir né? margem para... Exato! É a Isso que eu ia falar, entrega. abrir margem para entrega, para vulnerabilidade, né? Para sustentar-se em valores e não, né, em diretrizes, porque quando a pessoa tem medo de errar, quando a pessoa tem medo de dizer não sei, principalmente quando a gente fala do nosso, né, do nosso trabalho, está muito ligada ao senso de competitividade, do eu vou perder meu lugar. Sim, Eu vou demonstrar fragilidade. sim, Eu vou ficar abaixo daquele que está concorrendo à posição da diretoria comigo. sim. Né? Quando, em contrapartida, uma pessoa que está consciente do seu nível de contribuição mesmo, vai pensar no que é melhor para aquela situação, no sucesso do todo. Você entende? Então você passa de uma visão unilateral, centrada em si, para uma visão muito maior, centrada no propósito daquela ação. E não de manter, né, a minha cadeira para sentar, E você, mas como líder, de pode dizer realmente isso entregar para sua aquilo. equipe. E é esse o aprendizado maior, né? Porque E aí você... Desculpa. Não, porque eu acho assim que um Sim. bom líder, ele desenvolve outros líderes que vão ser melhores do que ele, né? O meu pai falava isso, ele falava, eu gostaria que você fosse melhor do que eu em tudo, porque eu tô lutando para isso, você tá tendo oportunidade de fazer, de estudar mais, assim, né? Tem toda uma pressão quando isso vem dos pais, né? No sentido assim, Mas Giovana, até... tô te oferecendo essas Sim, ferramentas. Olha sim. só que oportunidade que você está tendo, que eu não tive. Como as minhas filhas vão ter mais oportunidades até em relação ao mundo. O mundo Exato, delas é outro em relação à minha infância, né? exato. E você sabe que isso faz parte, né, Aline, dessa questão da evolução da vida, né? Então, assim, a única forma que nós temos se de alguma forma, né, a gente buscar retribuir em gratidão real, né, aos nossos pais pela vida que É fazer chegou o melhor, na né? gente através deles, é fazer o melhor, é fazer algo grande com a minha vida, é realmente ir, né, além. Sim. E isso está muito ligado a tudo, né? Porque isso eu passo para as próximas gerações também. Né? Sandra, e eu como Diga. gestora escolar, como diretora escolar que sou, como eu coloco isso, e aí pensando nos âmbitos todos das idades, tá? Eu trabalho com jovens e adultos, mas a gente pensa desde as Sim, crianças, enfim. sim, sim. O ser humano como um todo, né? Como Toda a que eu jornada acadêmica. e como que eu, gestora, coloco isso dentro da minha escola? Aonde eu ataco? Eu ataco as famílias para isso surtir efeito. No meu caso de jovens e adultos, já é mais difícil eu trazer a família, às vezes, para dentro da escola, mas não que eu possa dizer e conversar sobre ela com quem está lá, que é o meu aluno, né? Mas por onde eu começo pensando na minha escola? Ai, adorei essa live, vou contratar a Sandra. Uhum. Maravilha. Então, Aline, essa é a parte, assim, que é o que eu falo, né? O mais gostoso da gente poder falar de alguma coisa é a gente poder colocar a mão na massa, né? E para mim, assim, né, mais uma vez, essa questão da espiritualidade, ela não precisa ser necessariamente uma aula específica de algo, mas são movimentos que são permitidos, e isso eu acho muito importante você falar desse papel da gestora da escola, né, da liderança escolar, porque quando a liderança escolar tem essa visão, né, da importância disso e abre espaço para que isso aconteça, é muito orgânico, é muito natural. Agora, de que forma eu posso fazer? Para mim, é Ubuntu, sabe? Para que uma vida realmente floresça na sua plenitude, né? O Ubuntu é essa forma de viver, né, dessa aldeia na África, que é a comunidade cria o ser humano. O grupo cria o ser humano. Então você fala assim, aonde vai atacar? Né? Vai atacar a comunidade, os pais, os professores. Eu acho que é você abrir espaço em todas as frentes. Né? E como? De forma que se criem elos de reais conexões. Então, que a gente tenha, a primeira coisa que eu acho que a gente pode fazer é trocar protocolo por conexão. Sabe, cumprir menos protocolos e criar oportunidades de mais genuínas conexões.
Entre Então, equipe, entre gestão, entre equipe, entre alunos, entre gestão, entre pais, professor e aluno, entre todo o contexto, né? Porque mesmo pessoas dessa vizinhança, digamos, né? Do bairro ali, daquela escola, que não tenham filhos, que não tenham crianças ali, eles fazem parte do que aquela escola, né, representa na vida dessas crianças que estão no seu redor. E muitas vezes tem muito a oferecer, Aline. E não estou falando oferecer em termos de moeda de troca, de Não, profissional lógico. querendo entrar lá para trabalhar e tal, mas de realmente serem voluntários, serem agentes de transformação junto da escola, né? Ou se apropriando, né, do espaço da escola, isso em centros comunitários, isso em igrejas, né? Tem muito disso, do quanto se cria, né, desse entorno, essa conexão, esse real engajamento, né, buscando o quê? Né, sempre o desenvolvimento, né, dos alunos, sempre o desenvolvimento desse adulto, e o bacana disso tudo é que, assim, tanto a espiritualidade quanto a educação, ela não tem uma faixa etária. Não tem barreira né? nenhuma, Ela né? não tem prazo de validade. Sim. Né? Você pode já ter se formado, ter feito 3 faculdades, não sei quantas, né, pós-graduações, mas ainda assim ter algo novo para aprender e que não necessariamente está no cunho acadêmico somente, Lógico. mas principalmente o que eu acho que é vital e fundamental para que a gente olhe nesse momento, principalmente gestores de escolas que estiverem aí, é criar essa oportunidade, né, para que esse sutil possa ser ainda mais trabalhado. Né? E esse sutil, de que forma ele pode ser trabalhado? Poxa, Aline, né? Reuniões de boas-vindas, né? Então, quando a gente faz sabe aquela primeira reunião do ano, sim, né? Que a gente vai conhecer as professoras e tal, 2 movimentos que se façam ali de boas-vindas. E isso a gente tem muitas ferramentas a partir, né, da pedagogia sistêmica, tem muito ligado às facilitações desse processo que eu passei também do engajamento familiar, que é de que forma, né, os pais realmente são acolhidos. Né? Eles chegam para saber como vai ser a grade curricular, o que vai ter no lanche, recebem tudo isso. Protocolo. É para se desfazer disso? Não. Né? Mas quanto disso é o essencial, é cortar no limite do máximo realmente, assim, falar assim, o que realmente é necessário nisso para que se haja tempo de criar conexões, de pais se conectarem com outros pais, né? Quando eu falo assim do exemplo da comunidade se ajudando nessa questão, é simplesmente, por exemplo, alunos que fazem aulas, cursos extracurriculares, ou que têm afinidades em comum, e você descobre porque através de uma reunião na escola, de um momento de network ali, você descobriu que a menina da filha dela faz natação na mesma escola que a tua filha, no mesmo horário. Sim. Sabe, você está enrolada, você se conecta com ela, uma passa a pegar a outra entrega. Isso mostra a força da comunidade e isso abraça a educação das nossas crianças. Porque a interação que a minha filha vai ter com aquela família, com aquela tia que deu carona aquele dia, é completamente diferente de tudo que ela já viu em casa. Né? E pode ser simplesmente ela sentir esse afeto, ela sentir esse acolhimento, já expande e traz essa multiplicidade para ela também. Agora, você imagina quando a gente faz eventos, quando a gente promove ações realmente intencionadas, né, com a intencionalidade disso, de que essas conexões aconteçam. Sandrinha, que a gente tem 12 minutos, conta um pouquinho do seu trabalho no Florescendo também, que conecta muito sobre isso, né? Exatamente. E me fala da sua novidade, que eu não sei se tem a ver com isso ou não. Tá ótimo. Então, o Florescendo, ele é esse movimento, essa onda, né, que eu idealizei há muitos anos já. E aí, em 2018, com a presença de vidas brilhantes, corações maravilhosos, mentes sensacionais, eu reuni aí com um grupo de mulheres maravilhosas e falei assim, vamos colocar? Eu tenho essa ideia assim, assado, que nada mais Aline, do que oportunidades criadas para esse tipo de conexão. Tá? E ligadas ao desenvolvimento humano, ligadas à expansão da consciência. Então, claro,
pré-pandemia, a gente fazia, né, a gente ia para lugares maravilhosos, a gente tem parceria com lugares fantásticos, assim, mais para o interior de São Paulo, Retiros. onde a gente retiros, mas não é num formato assim de curso De de isolamento. treinamento, sabe? É pelo contrário, é só para que você possa realmente assim, se permitir mergulhar em si. E aí eu sempre trago algum especialista, né? Porque eu toco muito nessa questão de propósito. A minha vida está trabalhada, né? Assim, meu propósito de vida é realmente trabalhar em Travamar, né? Em função, né? Assim, apoiando para que as pessoas possam cada vez mais redescobrir suas paixões, conectar isso aos seus dons, talentos e habilidades e colocar em serviço. Né? E isso não implica em mudar de área. Eu sou formada em turismo e hotelaria, eu continuo na mesma área. Né? Acontece que essa área serve o meu propósito de cuidar de quem cuida, serve o meu propósito de expandir o horizonte das famílias. Então a gente tem grupos e a gente viaja o mundo para vivenciar, para conhecer outras culturas, né? Não só para consumir aquele lugar, mas para que realmente haja vivência, haja relação, né, uma correlação de o que é que a minha vida veio trazer para cá e buscar daqui. Né? Então eu acho que isso é fundamental, assim, e no Florescendo a gente faz isso. Agora a gente entra com a parte online, então a partir de setembro, essa é a novidade, a gente entra com as vivências online e a gente traz muito essa questão da prática. Então eu trago o conceito, porque para mim é muito importante. Eu sou uma pessoa extremamente racional, embora o que você conheça de mim é super, né, sentimento, emoção, espírito, sinestésico, mas assim, eu sou muito racional. Então se eu não compreendo, não faz sentido. E não é compreender, assim, entender as entrelinhas, mas saber de onde vem, o que é, porque, né? Mas a gente não vai só olhar isso. A gente vai falar sobre o que é, a gente vai vivenciar e a gente vai principalmente, né, assentar, consolidar isso e de que forma que essa técnica, essa ferramenta ou esse assunto que veio à tona para que eu possa olhar para me desenvolver, né, me leva para mais perto do meu objetivo de vida. Né? Me leva para mais perto da minha essência real. Então é a gente buscar o tempo todo, e é o que eu falo, né? Não é só lá no Florescendo, nos 3 ou 5 dias que a gente passa num lugar maravilhoso, comendo uma comida maravilhosa, sem precisar lavar roupa, né? Varrer chão. Mas isso precisa voltar com você para a sua realidade. Exatamente. Não dá para acontecer o quanto só lá. disso, exatamente, o quanto disso eu trago para minha realidade. Então a gente sai com formas práticas realmente de como eu trabalho isso em mim, para que isso reverbere dentro do meu núcleo familiar, dentro do meu trabalho, no meu olhar para mim mesma, então em relação ao meu físico, à minha saúde, né, o quanto eu fico atenta a isso. Então é essa questão do despertar mesmo, né? E a gente não faz isso sozinha, e não é que eu falo para você fazer algo, a gente trabalha tudo isso junto. Então eu participo junto também e levo especialistas a cada edição para que tragam também um ferramental novo para a gente. Então é bem bacana. Então eu acho que a gente tem que fazer um Florescendo temático com gestores escolares. Já fica eu aqui acho lindo. essa ideia pro universo. Okay. Queria também dizer que se alguém tem alguma dúvida, de todo mundo que está assistindo, de que esses movimentos online surtem efeitos, né, muito positivos e tão fortes e poderosos quanto presencialmente, é porque ainda não tiveram essa experiência, não passaram por essa experiência. Vem pro Florescendo. Né? Então fica o convite do Florescendo. E é engraçado porque antes da pandemia eu já fazia as constelações. A minha mãe tá aí, Aline. Minha mãe tem Instagram. Oi, mãe. Olá. Pronto, lá, as nossas mães vão se conhecer. Não, gente. É o negócio, é o destino. Mas isso é italiana, cara. Desculpa. Você queria uma japinha comedida, lascou. Não foi entregue. Você me conhece bem. Não foi entregue. Aline, eu tenho uma surpresa para o seu público também. Eba! Tá? Para que eles entrem lá, quando a gente terminar a live, lá no nosso post mesmo, no seu, no meu, e que coloque, né, assim,
o que dessa live tocou? Ficou. Sabe, assim, se faz sentido, se não faz, porque mais do que a gente, né, conversar aqui, é muito importante a gente perceber e compreender o quanto isso alcança as pessoas e o quanto isso de fato faz sentido para esses gestores escolares, para esses pais, para essas vovós maravilhosas, sabe, assim, para a comunidade como um todo. Né? Esse engajamento, Sim. família, comunidade, escola, faz sentido para você? Porque na nossa Sim. infância era muito mais assim, né, Aline? A gente É, tinha muito é. mais essa rede colaborativa da Com vizinhança, a certeza. gente tinha muito mais essa coisa de morar na rua. Hoje em dia a maioria mora em prédio, né? Falando mais Sim. da nossa realidade aqui. Então, É. quanto a gente pode resgatar tudo isso, Sim. né? E é isso. O E online, aí eu quero dar ele... de presente, vou fazer um Pode. sorteio para dar um presente do Florescendo para essas pessoas que forem lá Ah, e responder, para que a gente possa criar esse elo mesmo, porque a ideia não é só a gente chamar para ouvir, né? Mas principalmente para que a gente possa ouvir também sim. e compartilhar, né? E sentir o É, quanto isso de fato reverbera, né? Porque é um movimento, é uma onda. Né? Então a gente é. dá o primeiro impulso e quantas pessoas E podem se vamos. banhar disso, Pois né? é. Ai, E uma galera linda aqui que eu tô vendo todo agora. mundo te dando um beijo, mandando um Chega no beijo. final da live, eu começo a ficar mais tranquilinha e eu começo a ler. É a primeira Agora, vez, viu, gente? Vocês sabem, né? olha, Eu não e aí faço vocês live, quer dizer, não deixam lá fazia, acho. no comentário que ela também precisa parar com isso e começar a fazer mais lives. Hoje foi o primeiro convite e depois ela vai se aventurar. Mas, ó, Sandrinha, eu queria só terminar dizendo que é isso. Os Obrigada. movimentos que a gente faz online, eles são fortes e poderosos, tanto quanto presencialmente. Eu tenho visto isso nas constelações que eu tenho feito online com os bonecos. É muito Uhum. forte, o campo da pessoa vem para, né, participa. Eu brinco que eu não faço nada, nem os bonecos, é o campo da pessoa que está Sim, presenteando ela, sim. né? É Então, energia, né, Aline? É isso. energia de E fica. vida. E nos meus atendimentos isso fica muito visível. Mas enfim, muito obrigada mesmo por estar Imagina, aqui nos grupos hoje. de setembro, Aline, a gente, é que eu faço, né, os grupos à noite, toda terça e quinta. E aí a gente faz essas vivências. Então, como é que você aplica isso? Né? Então, a pessoa vivencia para que possa aplicar dentro da sala de Exatamente. aula, no contexto familiar, na escola, né, no trabalho. Então, são É, formas assim de que a gente pode realmente, né, compartilhar esse ferramental para que não fique só na gente, muito mais pessoas possam se beneficiar sim, disso, né, de sim. dar permissão. E assim que eu termino a live, ela já fica gravada no IGTV do Escola Sistêmica e ela fica como post, né? Como uma postagem. Então, para quem achar lá a nossa fotinho, eu também já vou deixar, lógico, marcado florescendo. Vai estar valendo lá quem fizer os comentários, enfim, essa Sim, participação. E depois você me manda também mais informações sobre esses grupos da terça e quinta para quem quiser tá? participar, mas também o pessoal te adiciona no Instagram, e aí agora você vai virar uma heavy user de Instagram, de lives. Então vai ser Eu sou muito meio old school conteúdo. nisso ali. É, vou te dar uma O pessoal que me consultoria. tem no WhatsApp já sabe, porque meu WhatsApp é, né? Dedicar e desfrutar. Respondo na melhor hora, porque eu preciso estar presente, sabe? Tá Assim, certo. um momento de presença. Mas eu respondo, viu, gente? Não sou É. assim a jato, de flash como a Aline, que é super Não, mega mas eficiente. é zodiacal isso. A gente com gêmeos não tem jeito. Tem toda uma convergência, né? Você sabe que, inclusive, a astrologia traz muito isso, né? Assim, porque Eu na nossa amo. fase de evolução do ser humano, chega um momento que não tem como, você busca. Então é aquilo, Uhum. né? Se a espiritualidade ela começa lá, o desenvolvimento humano começa desde a infância ou em algum momento, é justamente nesse momento em que você se dá a permissão de E o ir de agradecimento encontro do seu maior aprimoramento. desta live para a espiritualidade, que esteve Sim, presente, que sim, nos conectou, e exato, a todo mundo que estava aí assistindo exato. e que vai ver esse conteúdo depois também. Tá bom, amiga? Um Maravilhoso. beijo. Que a gente continue espalhando amor, gente. Isso é assim, o ponto alto da espiritualidade é espalhar amor, é fazer o amor crescer. Gratidão, Um Marie, beijão. tanta gente linda que eu tô vendo aqui, a Clê, A Maria é que eu beijo no preciso conhecer coração. ainda, que você já me fala É, dela, você ó. vai conhecer. Um beijo, amiga. Gratidão, Aline, à Escola Sistêmica, né, aos seus Amém. pais. Os Gratidão aos nossos. meus pais, né, a toda a nossa Bora pro família. Japão ano que vem. Bora, do Tinante Taikai. Vamos lá. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Gratidão. Tchau.